A pastora Rose, ela trouxe 3 pontos muito importantes. E é deles que a gente vai falar agora, tá certo? Eu não vim pregar pra você, eu vim facilitar a palavra de domingo pra vocês, tá certo? Então eu vou falar pra vocês de uma maneira bem resumida. Mas se por algum acaso, enquanto eu tô falando, vocês sentirem no coração de vocês de falar algo, fiquem à vontade, tá bom? Quiser ler um versículo, leia. Quiser dar um testemunho, fique à vontade. Se permita ser usado pelo Espírito Santo. Amém? Primeiro ponto. A língua venenosa. Pra quem quiser acompanhar, tá bom? Tem a folhinha de célula lá no aplicativo da igreja, tá certo? Pronto. Eu queria começar fazendo umas perguntas, tá bom? Não precisa responder, mas meditem. Quantas vezes não magoamos aqueles que amamos com a nossa língua? Quantas vezes nós fomos magoados com essa língua venenosa por nossos superiores ou familiares? Quantas vezes nos permitimos deixar que palavras de línguas venenosas moldem quem somos ou quem vamos ser? Essas perguntas foram a que a pastora trouxe lá no culto e elas me deixaram muito pensativas. Quando eu era pequena, eu não, obviamente, assim como toda criança, não tem controle sobre a própria língua, sobre o próprio corpo, sobre a própria vida, não tem nada. Porém, eu pecava muito nesse quesito de língua. Eu usava a minha língua para ira. Eu me permitia transmitir toda a minha raiva falando, ao ponto de magoar minha família, ao ponto de magoar amigos meus. E não só quando eu era criança. Eu vim magoando muitas pessoas todo o decorrer da minha vida. Se duvidar, essa semana eu já magoei alguém com a minha língua também, mesmo depois de ter ouvido a palavra de domingo. Agora a questão é, tudo bem, a gente erra, mas será que nos arrependemos? Tem uma frase que a pastora falou, que ela disse que ouviu de alguém, se eu não me engano, e ela é muito tremenda. E ela fala assim: sempre que tiver algo para dizer, se pergunte. Se não edifica, por que falar? Isso me pegou tanto, gente, de uma maneira que eu fiquei chocada. Eu fiquei olhando para a pastora. Porque é muito real. Se não vai edificar, pra que a gente vai falar? Se for para magoar alguém, pra que nós vamos falar? Não tem necessidade. A gente precisa filtrar o que nós vamos falar. Eu gostaria que alguém, voluntariamente, abrisse a Bíblia lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Capítulo 6, versículo 16. É 16 e 19, tá bom? Amém? Quem quiser ler, já pode ler. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: os olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Olha só, que forte. Aqui nesse Provérbios, ele traz coisas que, aos olhos humanos, a gente pensa, como assim? A 7ª coisa é aquele que ele mais detesta. Sendo que tem um monte de coisas aqui que são absurdas, como o derramamento de um sangue inocente. Mas o que é que o Senhor detesta? O que o Senhor odeia aqui? É aquele que provoca discórdia entre os irmãos. O famoso fofoqueiro. Gente, isso é tão sério que a gente precisa ter cuidado quando a gente vai falar. Porque a gente não pode sair falando das pessoas de maneira errada. Não podemos sair por aí fofocando da vida dos outros. Isso é errado, é pecado, o Senhor detesta. Quando a gente fala de alguém,
Será que a gente não é uma necessidade de se sobressair? Porque isso é muito, muito real em nossas vidas. Praticamente a gente vive de fofoca. Uma vez eu tava conversando com o Miquel, conversando não, a gente tava trocando meme no Instagram, e ele me mandou um que era um vídeo aí que eu não vou falar o que era, só sei que era uma página de fofoca cristã. Faz nem sentido, essas duas palavras não deveriam estar juntas. Quando eu abri, eu assisti o vídeo, que engraçado. Aí eu fui olhar o nome da fofoca, do Instagram, né, da arroba. Quando eu entrei, gente, é só difamando a igreja. Porque a partir do momento que a gente fala mal, principalmente de alguém da nossa igreja, acredita, Miquel, que a fulana de tal, Dona Maria, tava subindo na garupa do seu Miguel. Dona Maria. Gente, o que é que isso não se passa na cabeça da outra pessoa? Porque eu posso estar pensando uma coisa, mas o Miquel pode pensar outra coisa. Aí ela foi pra casa dele e dormiu lá. Nunca se sabe, a gente não vai saber o que passa na cabeça do outro irmão. Você só sabe o que se passa na sua cabeça. Precisamos ter cuidado com a nossa língua. Porque da mesma maneira que a gente difama a vida do outro, eles podem falar da nossa também. E se por acaso alguém falar de você, você iria gostar? Gostaria que alguém abrisse lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Quem abre primeiro já pode ler aí. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tarde para falar e tarde para se irar. Eu, particularmente, eu sempre tive muita dificuldade com essa questão da ira. Eu sempre fui muito zangada. Não parece, eu sei. Mas eu sempre tive essa dificuldade. Mas tá aqui um versículo autoexplicativo. Precisamos ser tardios ao se irar. Precisamos ser tardios ao falar. Precisamos ouvir mais. Nós precisamos estar atentos a isso. Outra pessoa lê o versículo 26 desse mesmo capítulo, por favor. Amém, Senhor, revela. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Olha que forte. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Se por acaso a gente fica falando por aí coisas ruins dos outros, se a gente por acaso fica aí colocando maldição sobre a vida dos outros, a nossa religião, nossos atos de bondade, nossas ofertas, nossa vida espiritual, de nada vale. É tudo em vão. Porque o verdadeiro cristianismo está na nossa língua. Está no amor que nós derramamos na vida dos outros. Alguém tem algo para falar? Eu estava pensando sobre o último ponto que ele falou, né, sobre gerar discórdia. Eu acho que outra maneira que a gente acaba deixando passar desapercebido, né, de disseminar discórdia entre os irmãos, além de ser tipo o agente principal, né, tipo, de falar mal, é a gente também aceitar ouvir mal dos nossos irmãos, né? Porque a gente, como igreja, a gente deve defender uns aos outros, né? Não, por exemplo, não é só porque, tipo, sei lá, um exemplo, né? Eu tô ouvindo alguém falar mal do Renato aqui, só porque eu não tô falando mal, não é eu que tô falando mal dele, eu também não tô tendo a minha parte nessa disseminação, né, de ódio, de desavença. Porque qual que tá sendo a minha postura para que aquela pessoa se sinta à vontade em falar mal do meu irmão comigo, sabe? Qual é que tá sendo a minha postura para que aquela pessoa sinta-se à vontade em falar sobre assuntos também que não são pertinentes, sabe, a um cristão, né? Como é o exemplo desse, né, tipo, de fofoca, falar mal dos nossos irmãos e tal. Então, acho que outra maneira que a gente acaba deixando passar por ser leve, né, é isso, é a gente ouvir e não se afastar, sabe, permitir aquele tipo de atitude. Às vezes a gente não precisa nem falar nada, né, tipo, defender e sei lá, gerar briga, mas, tipo,
olha, eu não quero falar sobre isso, não, você não precisa falar sobre isso comigo, certo? Eu não gosto desse assunto, eu gosto desse tipo de conversa, eu não tenho nada com isso, então eu não me envolvo. É essa postura que a gente tem que ter, sabe? Não é só quando a gente fala mal que a gente está concordando, né, com a disseminação de ódio, de desavença, de desunião, de briga. É quando a gente aceita também essas coisas serem transmitidas pra gente, né? Então, é importante a gente cortar pela raiz esse tipo de coisa, né? E acho que acredito que isso mostra mais ainda a nossa postura como cristão. Eu estava prestando atenção aqui no versículo de Provérbios, né, que foi os versículos. E uma coisa que, se a gente parar para pensar, todas as outras coisas que foi citada começa com o que provoca discórdia. A pessoa tem intenção de matar, tudo começa com uma discórdia que alguém colocou na vida do outro. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. Eu acredito que por isso que Deus abomina exatamente